O assunto do vídeo de hoje vai ser variedade padrão de uma comunidade. Variedade padrão, né? Variedade linguística padrão de uma comunidade. Este é um assunto de sociolinguística e eu estou utilizando este livro aqui, Domínios e Fronteiras, Introdução à Linguística. São vários autores que esse livro está me ajudando a construir essa playlist de introdução à sociolinguística. Então hoje, variedade padrão vai ser um vídeo bem rápido e bem simples também. Isto porque no vídeo anterior eu comecei, na verdade, a tratar sobre variedade de prestígio e variedade não prestigiada. Isso tem tudo a ver com a variedade padrão que eu tratarei no vídeo de hoje, que é considerada uma variedade de prestígio. Prestígio que é social. Estamos falando de sociolinguística, que é uma área da linguística que tem como objeto de estudo a língua falada, principalmente, né? A língua utilizada em contexto real, Então isso é sociolinguística, se preocupa com a língua em seu uso real. Então, variedade padrão de uma comunidade. O que o texto tem a nos dizer sobre isso? Aliás, o link está aqui na descrição, caso você tenha interesse neste livro, que é o volume 1, né? A variedade padrão de uma comunidade, também chamada de norma culta, tem esse nome, né? Norma culta, que na verdade hoje em dia quase já não se usa mais, mas a variedade padrão de uma comunidade, também chamada de norma culta ou língua culta, não é, como o senso comum faz crer, a língua por excelência. Então não existe isso, né? Ou então uma língua original, posta em circulação, da qual os falantes se apropriam como podem ou são capazes. A gente tem essa sensação, né, de que a variedade padrão foi revelada, jogada entre os homens ou apresentada entre os homens, e a gente segue assim, simples. Mas não, né? O autor aqui já de cara diz que isso não ocorreu, não foi posta em circulação, da qual os falantes se apropriam como podem ou são capazes. O que chamamos de variedade padrão é o resultado de uma atitude social ante a língua. Então esta variedade padrão é um comportamento social que ocorre, que vai se consolidando com o tempo. Então isto é uma atitude social frente à língua, frente ao uso real da língua, que se traduz de um lado pela seleção pela seleção de um dos modos de falar entre os vários existentes na comunidade. Então, a variedade padrão, já entendemos aqui que ela não é revelada, não é trazida aos homens e simplesmente a seguimos. Não, ela é algo que existe a partir de atitude social que ocorre na língua. E aí, diante desta atitude social é que é feita uma seleção, meio que naturalmente acontece, mais ou menos, porque existem organismos que são responsáveis por selecionar aquilo que se considera como variedade padrão, né? Mas aqui, pelo texto, uma seleção de um modo de falar entre os vários existentes na comunidade. São vários modos de falar na variedade linguística e a variedade padrão é pinçada, é selecionada. E de outro, pelo estabelecimento de um conjunto de normas que definem um modo, entre aspas, correto de falar. Tradicionalmente, o melhor modo de falar e as regras do bom uso correspondem aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes. Bom, e aqui ele traz um outro conceito, né, que é dessa hierarquia social, que segundo o autor desse texto aqui, existe grupos socialmente dominantes que conseguem colocar em circulação de modo mais efetivo a variedade padrão, né? Então ele faz aqui uma correlação, né, entre variedade padrão e poder econômico. Em nossas sociedades de tradição ocidental, a variedade padrão historicamente coincide com a variedade falada pelas classes sociais altas de determinadas regiões geográficas. E ainda ele faz uma outra correlação aqui, que é com região geográfica, não é apenas com poder econômico, também é questão geográfica. Ou melhor, coincide com a variedade linguística falada pela nobreza, pelos ricos, pelos habitantes de núcleos urbanos, que são centros de poder econômico e do sistema cultural dominante. E esse é o ponto de vista do autor, e na verdade é isso mesmo que acontece, pelo menos na variedade padrão. E eu acho que isso não é fenômeno apenas linguístico, né? Não é fenômeno sempre da língua. O poder econômico, mesmo onde ocorre o centro cultural de qualquer área, tende a centralizar mesmo, sabe? Não é só na linguística, não é só nessa questão que eu estou tratando aqui, né? O livro apenas está trazendo uma realidade, ele está mostrando que isso ocorre e isso acontece mesmo. Então a variedade padrão, resumindo o vídeo de hoje, que eu já vou finalizar ele, é esta variedade que é uma atitude social, né, ante a língua, diante de tantas variedades que existem, de variedade linguística. Uma é selecionada, algumas são selecionadas,
E essas compõem a variedade padrão, que segundo o autor é aquela que geralmente está no poder econômico maior, numa posição, numa localização geográfica de destaque, ou mesmo num centro cultural mais relevante. Então, isso é a variedade padrão, que geralmente se traduz na gramática normativa, né? Isso por si só é ruim? Não, de jeito nenhum. É apenas uma realidade que o autor coloca aqui como interpretação do que seja variedade padrão. Eu fico por aqui até o próximo vídeo, onde eu continuarei sobre essa questão da padronização da variedade linguística.